Hoje iremos falar de hidroterapia no tratamento de doenças neuromusculares, como poliomielite e síndrome pós-poliomielite. Este vídeo é direcionado a você, profissional de saúde, e também a você, paciente. Quando se fala em doença, pensa-se em cura. Quando pensamos em cura, pensamos em remédios, certo? Nem sempre. Hoje, além dos remédios, existem técnicas oferecidas para que você construa o seu bem-estar e de todos que porventura sintam os mesmos sintomas. Tenha uma atitude proativa, disponibilizando ações que possam lhe trazer um acalanto aos sintomas da poliomielite e da síndrome pós-poliomielite. Para isso, precisamos que participe da ciranda da construção, pela busca de novos resultados ao combate da doença. Contamos para esta jornada com os cuidados e orientações de pesquisadores de excelência. A mestre em fisioterapia, doutora Tatiana Mesquita, especialista em hidroterapia das doenças neuromusculares pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que desenvolveu uma série de exercícios que irão ajudá-lo na construção de melhores condições físicas, melhorando as dores, além de proporcionar um compartilhar de sua experiência, disponibilizando virtualmente para a construção de novas técnicas. Agindo assim, contribuirá para o seu bem-estar e para o desenho de novos caminhos em busca da cura da síndrome pós-pólio. Venha, comece agora. Você deverá escolher uma piscina aquecida e que preferencialmente seja higienizada com clorador salino. E essa piscina tenha no mínimo 1 metro de profundidade. Precisará ter por perto alguns equipamentos, tais como o espaguete, a caneleira, a boia de estabilização e o peso. Você encontrará em nosso site maiores informações. E atenção, certifique-se que a toalha esteja próxima e que você está seguro à borda da piscina. E vamos para a hidroterapia. Olá, nós estamos em Barcelona com a doutora Tatiana Mesquita e Silva, e a doutora Tatiana é fisioterapeuta especialista em hidroterapia em doenças neuromusculares. E ela é mestre em ciências da saúde pela Unifesp, também fisioterapeuta do ambulatório de síndrome pós-pólio da Unifesp também em São Paulo, e ela tem a formação na Universidade Federal, na Escola Paulista de Medicina. Como que surgiu essa ideia de a doutora se especializar nesta área da síndrome pós-pólio? Eu me formei e fui fazer a especialização em hidroterapia em doença neuromuscular. Então, eu procurei a Universidade Federal de São Paulo, que é um grande berço para isso. Naquele mesmo ano, em 2003, iniciava-se o ambulatório de síndrome pós-pólio com um fisioterapeuta que já estava lá no momento, que chama-se Abraão. O Abraão, então, foi o grande fundador, junto com o Dr. Acari. E começamos, então, a querer saber qual que era a epidemiologia da pólio. Com isso, os pacientes foram se chegando ao ambulatório. Nós estamos em 2009, temos 700 pacientes atendidos desde 2003. Então, a primeira é a pesquisa. Depois o tratamento. Os pacientes têm dor, mas a dor é aonde? Mas é por quê? Sim. Os pacientes têm fadiga, é uma fadiga central, é uma fadiga periférica? Sim. Não se sabia. Então, o primeiro passo foi justamente tentar responder essas questões, e que ainda está em processo, ainda não acabou esse processo, muito pelo Continua contrário. a pesquisa, claro. Continua. E aí a gente começa o tratamento. Doutora Acari com a sua parte medicamentosa, nós orientando também, nós profissionais multidisciplinares, tem nutricionista, tem a parte de medicina tradicional chinesa, com acupuntura, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Então, diante dessas pesquisas, dos tratamentos que estão sendo realizados, específico, por exemplo, na sua área da fisioterapia, da hidroterapia, quais são os resultados que têm sido obtidos? Muito bons, os resultados já foram maravilhosos, né? Nós estudamos, então, a eficácia do tratamento da hidroterapia em pacientes com síndrome pós-pólio, já com sintomas da síndrome pós-pólio, em relação ao tronco. Sim. Ao equilíbrio do tronco, a haste que sustenta. E eram pacientes cadeirantes, pacientes que usavam cadeira de rodas, tanto para a marcha comunitária quanto para a marcha domiciliar. E assim, os resultados foram fantásticos, além da parte psicológica, de estar todo mundo ali, sair de casa, né?
Além de tudo isso, também estava presente assim, nós aplicamos algumas escalas e a gente percebeu A diferença. a diferença. É o Dr. Acari, que é o especialista no Brasil e é também, né, o diretor do Centro de Estudos ali da Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, lançou um livro, não é verdade? Sim. E esse livro, só para falar um pouquinho, como é que é essa Ele história? chama-se Manual de Orientações para Pacientes e Profissionais da Saúde. Foi um livro muito elaborado, demorou muito tempo, com a ajuda então de todos da equipe. De todos da equipe. Claro. Então Todo todos mundo tem colaboramos, uma partezinha, o nome de todos estão no livro. Né? A gente não pode esquecer os profissionais que têm que estar a par do que está acontecendo com os pacientes, e os pacientes têm que saber o que está acontecendo com eles mesmos. Por quê? Porque a polio já acabou. E os médicos ainda não estão acostumados a lidar com a polio de novo, ou lidar com um novo sintoma pós-polio. Só para esclarecer, em países ocidentais, depois dos grandes surtos de poliomielite que teve no passado, então agora a polio está erradicada nesses países. Nós podemos ver que a poliomielite em alguns países, como Paquistão, Índia, países da África, não está erradicada. Ainda e não. nos próximos anos teremos assim, algo em torno de 10 milhões de novos casos. Sim. Então é grave, tem que cuidar. Tem que cuidar nesses países, com certeza. A prevenção com a vacina, hoje a vacina está aí, são gotinhas, né? Tão facilmente aplicáveis. Eu gostaria de agradecer imensamente à doutora Tatiana por essa oportunidade de levar até vocês, a vocês pacientes, a vocês profissionais da saúde, essas maravilhosas informações. Então, alusão para o pessoal que está nos assistindo do Brasil, da Europa toda, e agradecemos imensamente você que nos dá a oportunidade de estar consigo também. Doutora Tatiana, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Deixar mais alguma coisinha para o pessoal que está nos assistindo? Eu gostaria de deixar o meu contato aberto, vocês podem passar. Sim, estaremos E-mail, colocando para vocês. Isso. E as dúvidas que porventura ocorrerem. Tá, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Olá, estamos aqui num centro desportivo em Barcelona, onde a doutora Tatiana, juntamente com uma paciente que é a nossa modelo, irá então demonstrar como deve ser feito o tratamento de hidroterapia para os pacientes vítimas da poliomielite e da síndrome pós-polio. Aí agora nesse momento a doutora Tatiana coloca a paciente dentro da água, iniciando então o tratamento com a hidroterapia. Nós iremos acompanhar a doutora Tatiana nesse procedimento. Ela irá nos falando como que deve ser feito os movimentos, todo o tratamento relacionado. Ela está tirando a paciente e vai nos demonstrar como que deve ser feito esse tratamento de hidroterapia. Então iniciaremos agora, né, doutora Tatiana? E nós gostaríamos de saber qual é o início do procedimento no tratamento da hidroterapia. O início do tratamento deve ser um aquecimento da musculatura. Se o paciente tiver condições de caminhar na piscina, é um bom início, se não o pedalar ou mesmo o fisioterapeuta pode ajudar. Eu vou demonstrar algumas das opções, já que a nossa paciente ela pode caminhar. Então agora a doutora leva a paciente para fazer um aquecimento. Esse é um procedimento interessante para você que está assistindo, para você que é profissional da saúde, ou então também para você que é paciente, já ver como é esse procedimento. Podemos também fazer o paciente então pedalar. Para isso usamos um desses O paciente vai agora fazer uma espécie de pedalo na água, Isso. fazer o aquecimento muscular. Não muito tempo, no máximo 5 minutos da terapia. No máximo 5 minutos. Da sessão. Ok. O paciente simplesmente mantém o tronco na vertical e nós fisioterapeutas usando o movimento da água, né, a turbulência, então tentamos desequilibrar o tronco do paciente. Dessa forma, mantém o seu tronco reto, tira os pés do chão, como se estivesse sentado numa cadeirinha. Isso, eu empurro, não deixa a perna subir. Então a doutora está fazendo a explicação de uma forma bem lenta para que as pessoas possam compreender o significado e o sentido desse tratamento. E depois, doutora, depois desse aquecimento, como que seguimos com o procedimento? Então, podemos trabalhar então as musculaturas independentemente, perna, tronco e braço. Bom, agora a doutora passa
a apresentar então outras formas de tratamento dentro dessa hidroterapia específica para pacientes com problemas de neuromuscular, pacientes com vítimas da poliomielite, da síndrome pós-polio. Eu vou iniciar demonstrando uma versão adaptada de um método que chama-se método dos anéis de Bed-Ragaz, certo? O método foi idealizado para pessoas normais, simplesmente com algum problema de falta de força, por qualquer motivo. Então, para esse tipo de paciente, nós temos que adaptar esse método, tá? Então, vocês vão perceber que o número de repetição é pequeno, a musculatura tem que ser trabalhada de forma a ganhar resistência para ela e não força. Para ganhar resistência à musculatura, nós temos que então fazer várias vezes um movimento, usando simplesmente a resistência da água, exatamente por isso o uso da água. Sabemos que quanto mais rápido nós fazemos o movimento na água, maior a resistência da água contra esse movimento. Quanto mais lento, a gente consegue um relaxamento. Nós temos que, então, para trabalhar a musculatura, fazer numa velocidade média, nem muito rápido, nem muito lento. O cansaço, ele é uma responsabilidade do paciente. Vocês podem estar achando que eu estou querendo tirar o meu corpo fora, não é. Ela tem que me passar o que está acontecendo com ela. Então, estou tratando ela hoje, ela tem que me falar amanhã, para que eu saiba até onde fazer. O paciente deve ficar cansado, o cansaço físico ele é importante, mas ele não pode ser excessivo. Porque o cansaço excessivo leva à fadiga leva à perda de unidades motoras, no caso de pacientes que tiveram pólio e hoje tem a síndrome pós-pólio, e isso são processos de difícil recuperação, porque cada paciente é um paciente. Isso, cada um é particular, exatamente. Agora a doutora vai então com a paciente demonstrar uma outra forma de tratamento de hidroterapia. Como os senhores podem ver, então é um tratamento muito suave, adaptado a cada paciente, porque como os senhores sabem, tem que analisar a musculatura dos pacientes. Para você primeiro, eu vou te falando. Primeiro eu vou só nas pernas, você fica tranquilo. Tá bom? Agora. Para começar trabalhando a perna esquerda, eu vou tirar o anel da perna direita e vou pedir para ela: abre a perna, fecha a perna, abre a perna, fecha a perna, abre a perna, fecha a perna. Aí pode descansar. O que acontece? Eu consigo trabalhar a musculatura flutuando sem cansar outras partes do corpo, certo? Eu posso também, se o problema, se a dificuldade da paciente maior for só na musculatura lateral da coxa, eu peço só a abertura. Então, eu peço para ela: abre a perna, abre a perna, abre a perna. Se for o contrário, eu peço para ela fechar a perna. Então, eu abro, fecho, abro. Conforme a análise da musculatura que está sendo necessário trabalhar. Exatamente, e até para ajudar na marcha do paciente. Okay. Interessante também salientar que a água, ela facilita muito para as pessoas que têm essa dificuldade, tem a paralisia em alguns membros. Sim. Então a água dá essa possibilidade que ele não teria em outra situação. E não só no membro que teve a pólio, que tem a sequela de pólio. Também é importante trabalhar os membros que não tiveram a sequela. Por quê? Porque eles sobrecarregam quando na hora da marcha, na hora de subir e descer uma escada, na hora de fazer as atividades do dia a dia. Sabe-se que a maioria dos sintomas da síndrome pós-pólio aparecem no membro que teve a pólio, porém com menos acometimento da pólio. Claro, pela sobrecarga. Pela sobrecarga. Acaba se usando mais o outro membro até mesmo do que o membro que teve a pólio. Não é o caso dessa paciente, mas teve pacientes que tiveram uma atrofia muito grande em decorrência da pólio, atualmente usam aparelhos longos e ele está lá protegido. Mas quem é sobrecarregado? O outro membro. Certo. Então é sempre importante trabalhar as duas pernas, os dois braços, independente da sequela, sabendo respeitar a força muscular de cada membro. No caso, eu vou inverter para mostrar para vocês.
essa perna é uma perna sã, certo? Que carrega o peso do corpo. Então, eu não vou pedir para ser leve como foi na outra perna. Eu posso trabalhar com um pouquinho mais de resistência. Para isso, eu promovo o quê? Mais velocidade do movimento. Então, eu falo para ela, abre a perna, eu peço que ela fecha. Eu posso trabalhar com um pouco mais de velocidade para ter um pouquinho mais de resistência numa perna que não tem tanto e que consegue suportar um pouco mais de resistência da asa. Muitas pessoas acabam ficando confinadas a um aparelho ou a uma cadeira de rodas e elas não têm a oportunidade de ficar soltas, de um corpo solto, como é o caso. A liberdade do movimento. Exatamente, a piscina traz isso. A piscina tira o deficiente físico de casa, faz com que o deficiente venha a um ambiente que normalmente é um ambiente onde há várias atividades, como é o caso daqui, atividades de natação, hidroginástica muitas vezes, outros pacientes sendo atendidos. Então tira o deficiente físico de casa, traz ele para um ambiente onde ele pode se sentir como qualquer outra pessoa, porque aqui ele consegue fazer as coisas. Então, para trabalhar outros músculos, então, eu peço para ela, dobra o joelho, estica o joelho, dobra, sempre leve. Eu oriento o movimento que eu quero. Eu oriento ela a dobrar o joelho e a estender o joelho. Eu também estou na água, então eu faço esse movimento. Obviamente, a perna mais acometida pela pólio, eu ajudo, a outra nem tanto. Com isso eu consigo trabalhar a musculatura posterior da coxa e a musculatura anterior da coxa. Musculaturas muito importantes, principalmente para ficar em pé e para andar. Um outro exemplo é, por exemplo, a musculatura dos pés, né? Os pés são a parte do corpo mais acometida pelo vírus da pólio, né? Então muitos pacientes tiveram que fazer cirurgia de fixação do tornozelo, cirurgias para a região lateral do pé, e isso atrapalhou o movimento. Agora, ainda é pior para quem não fez, porque o pé ele fica caído, o arrastar o pé para andar, então o tropeçar na rua, andar com o pé chapado, o pé talonado no chão, isso também atrapalha. Com isso as dores articulares vão surgindo, e é uma forma da gente trabalhar essa musculatura também na água. Por exemplo, eu peço para ela, leva o pé para cima, e ela tenta levar o pé para cima, leve o pé para baixo, leve o pé para cima. E esse tratamento, só para o pessoal que está nos ouvindo agora e vendo, seria o que, quantas vezes por semana a orientação? Sempre um dia de descanso. Você não deve fazer atividades dias seguidos, porque você entra naquele processo de fadiga e a processo da perda neuronal, que é tudo que não se quer. Então, um dia de tratamento e um dia de descanso. Sim? Então, as musculaturas da perna conseguem ser trabalhadas dessa forma. Uma forma sem nenhum impacto zero. Agora, dentro da água, tudo fica muito mais fácil, Com mais certeza. Simpático, melhor para o paciente. E o profissional, creio que vai ter, assim, grandes respostas. Com certeza. A doutora, dos pacientes que têm feito o tratamento, satisfação grande, não? Muito grande. Que bom, muito que grande. bom. Sempre. Agora, engana-se quem pensa que a perna é a única estrutura do corpo que necessita para que se fique em pé, né? Nós precisamos do tronco. O tronco é a haste do tratamento. Então não importa só a sua perna ser forte, o seu tronco tem que ser forte, tem que ser ereto. Para quê? Para que você consiga a postura correta. Sendo assim, podemos tirar os flutuadores das pernas, Certo. Podemos também tirar o flutuador das costas. Trabalhar essa musculatura. Isso. Então, podemos começar trabalhando a musculatura dos abdominais. Como trabalhamos ele? Eu peço para a paciente, no caso, seguro as pernas e peço para ela, senta, deita, deita. Eu posso facilitar o movimento dela. Como? Entrando, diferente do abdominal feito fora.
E peço para ela, senta. Ela vai sentar comigo, vem o tronco. E volta. Mais uma vez, vem o tronco. Certo? Mais uma vez. Parece muito suave. Sim, muito suave e sempre com um número de repetições reduzido. Então eu pergunto, você cansou? Então vamos fazer mais um pouquinho. Aí, pode descansar. E vou trabalhar outros músculos. Por exemplo, os músculos oblíquos do abdômen. Muito importantes para o movimento de rotação do tronco. Para isso, ao invés de você vir de frente para mim, você vai vir de frente para um ombro meu. Então você vem, roda. Isso, e deita. Para o outro ombro. E deita. Mais uma vez. Mais uma. Isso, e descansa. Existem também os músculos mais baixos do abdômen, que precisam ser trabalhados. Para isso, a melhor forma de se trabalhar, então eu volto e eu venho atrás da paciente e eu vou fazer a força para ela. A força é minha. Eu vou pedir para ela, não deixa a sua perna ir para trás. O que eu faço? Eu rodo e ela não deixa a perna dela ir para trás. Volta, eu rodo e faço a força. Ó. A resistência da água é uma boa resistência. Só dela não deixar as pernas serem levadas para trás, ela já está exercitando os músculos da coxa. Então, como os senhores estão vendo, esse tratamento tem sido muito satisfatório para os pacientes e também para os profissionais que veem o resultado do tratamento. E agora, doutora, o que a doutora está fazendo? Eu estou alongando a paciente, né? É importante terminar uma sessão sempre alongando a musculatura que foi trabalhada naquele dia. O que a doutora deixaria assim para finalizar para os profissionais que estão nos vendo e também para os pacientes? É importante que a consciência exista. É importante que o bom senso exista. É importante saber qual é o paciente que você está atendendo e o que ele necessita. E nunca passar da conta, porque quando a gente passa, sai caro. Sai caro para o paciente. Sai caro para o paciente, o nosso exagero. Então eu quero tratar, eu quero o resultado rápido e com isso eu acabo prejudicando mais do que ajudando. Isso é importantíssimo, essa informação é importantíssima. Exatamente. É importante saber que é um tratamento a médio a longo prazo. Então, se o paciente hoje precisa de algo, de um relaxamento, por que não? Se ele está com dores musculares, vamos alongar. E aí o tratamento vai sendo feito e o paciente vai sentindo o resultado do tratamento. Doutora Tatiana, obrigada, Luciana. E obrigada a toda a equipe que nos ajudou para que pudéssemos fazer essa videoaula. Muito obrigada, tá?